Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar de Mundial de Clubes. Já temos a semifinal definida. O Flamengo já sabe que time vai enfrentar na semifinal de terça-feira, 16 horas no horário de Brasília, e esse time é o Al Hilal da Arábia Saudita. É um inimigo íntimo do Flamengo, é o mesmo time que o Flamengo duelou na semifinal de 2019, quando teve muito trabalho contra o Al Hilal. O Al Hilal saiu na frente, o Flamengo virou no segundo tempo, depois de ajustes de Jorge Jesus, e terminou vencendo por 3-1. Desta vez, o Al Hilal é o adversário novamente, após o Al Hilal se classificar nas quartas de final, vencendo o time da casa, o Wydad Casablanca, por 5-3 nos pênaltis, depois de 1-1 no tempo normal e na prorrogação. Pelo que a gente viu nesse jogo de quartas de final, a minha visão é que o Flamengo escapou de um cenário pior. Eu não estou dizendo que o Al Hilal é um time fácil, porque não é. Mas se o adversário fosse o Wydad Casablanca, eu acho que os cenários postos para o Flamengo seriam muito mais perigosos do que o Al Hilal. E por que eu estou falando isso? Tanto por aspectos de atmosfera, a gente viu a torcida do Wydad Casablanca, que é uma torcida apaixonada, participar muito do jogo. No primeiro tempo deu um show nas arquibancadas, depois na prorrogação, ou depois que o Cano foi expulso, voltou a empurrar muito o time, e numa possível semifinal, depois de já ter passado um jogo como que seria, né, se tivesse vencido o Al Hilal, eu acho que essa atmosfera seria muito pior, né? Então, para o Flamengo, seria jogar com a torcida toda contra. Então, esse aspecto e também aspectos futebolísticos. Eu acho que enfrentar o Al Hilal é menos pior para o Flamengo, e vou explicar os motivos. A gente viu o Wydad Casablanca ser um time muito forte defensivamente, um time que se fechou muito bem na maior parte do jogo. O Al Hilal foi conseguir se impor depois do Wydad Casablanca ter um jogador expulso, o capitão da equipe, o zagueiro capitão da equipe, já no lance, na reta final do jogo, no lance que gerou o pênalti de empate do Al Hilal. Então a gente viu o Wydad Casablanca muito fechado, ocupando muito bem o espaço, muito compacto na sua próxima ao seu gol, e saindo de forma muito efetiva, seja correndo pelos lados, em especial o lado direito do ataque, que seria o lado do Felipe Luiz ou do Ayrton Lucas, dependendo de quem vai ser titular, ou então numa bola longa, num jogo mais direto, que encaixou muito bem, funcionou muito bem. Inclusive o lance de gol do Wydad, que vem de um escanteio, ele vem exatamente numa bola assim, uma bola que a zaga faz um lançamento, uma ligação direta, e pega os atacantes em vantagem contra a defesa do Al Hilal, gera o escanteio, e depois do escanteio sai o gol do Wydad Casablanca. Então, se você observar o que o Wydad Casablanca poderia fazer, eu acho que ele ofereceria mais problemas ao estágio atual do Flamengo. Seria um time com 9 jogadores atrás da linha da bola, 9 jogadores talvez da meia-lua de defesa para dentro da sua área, muito compacto, sem dar espaço para triangular, sem dar espaço para o jogo apoiado do Flamengo, que é um dos segredos do time do Flamengo, e um time muito perigoso na hora de sair, seja acelerando, seja na bola longa, muito efetiva, certo? Além do apoio do time da casa. Aí você vai dizer, então quer dizer que você está dizendo que vai golear o Al Hilal? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, pelo cenário que o Al Hilal apresenta, eu acho que tem mais chance do Flamengo de encaixar com o jogo do Flamengo. Por quê? Porque o Al Hilal é um time que sai para jogar. O Al Hilal é um time que tem um meio-campo muito técnico, muito qualificado. Cueja, esse mesmo que jogou no Flamengo, fazendo ali a contenção e a primeira distribuição. O Aldo Sari, aquele que fez o gol contra a Argentina na Copa do Mundo, sendo o cara da criação, se movimentando, e o Mohamed Cano, que foi expulso numa entrada muito forte de cima para baixo no primeiro tempo da prorrogação, era o jogador do vai e vem, era o jogador que ou dava o primeiro passe já na zona de ataque, ou era o cara que quebrava as linhas, se projetava. Então, o Al Hilal, ele busca o jogo, além do trio de frente, que nesse jogo foi
Marega por um lado, Michael, ex-Flamengo, por outro, e o Igalo como centroavante. O Al Hilal teve muito problema contra essa defesa compacta do Wydad para levar essa bola até os centroavantes, como são dois centroavantes de muita força física e nem tanta capacidade de sair para uma tabela ou muita criatividade. O Al Hilal teve problema para essa bola chegar até o ataque. Mas, num geral, o time do Al Hilal não é um time que fica trancado atrás. E esse time atual do Flamengo, ele tem tido problema para transformar, em alguns jogos, para transformar a posse de bola em efetividade. Então, se fosse contra o Wydad Casablanca, poderia ter um cenário do Flamengo com a posse de bola, ficando com 65%, 70% de posse de bola no campo de ataque, tentando achar um passe, tentando encaixar uma bola, tentando uma bola em profundidade, errando, ou perdendo a bola numa pressão, em alguém que faça uma pressão, ou tentando um passe um pouco mais agressivo, um passe um pouco mais ousado, roubo do Wydad e sair. E saída rápida. Então, isso acho que poderia ferir muito o Flamengo. E além do aspecto dono da casa, que eu já citei aqui. Então, acho que, num geral, para o Flamengo, eu acho que ficou melhor ser o Al Hilal por essa característica. O Al Hilal é muito mais qualificado individualmente do que o Wydad Casablanca. Além dos três que eu citei do meio, né? O Cano não joga, né? Então, além dos dois que eu citei do meio, Coedja e Aldossari, que sabem jogar, tem Michael, tem o Vieto que veio do banco e deu um gás ali o time. Então, assim, tem bons jogadores para você trabalhar, para você conseguir qualificar o time. Tem o Cherry, que entrou também, entrou bem, que fez gol na Argentina, lá na Copa do Mundo. Então, assim, o Al Hilal ele é mais perigoso do aspecto individual, mas em termos de encaixe, eu acho que ele encaixa melhor com o Flamengo do que seria o Wydad Casablanca. Agora, isso não quer dizer que vai ser um jogo fácil. Por quê? Porque semifinal de Mundial é sempre um jogo muito complicado para o sul-americano. A responsabilidade é toda do sul-americano, a pressão é toda do sul-americano. Se golear o time de outros continentes não fez mais que obrigação. Se perder é vergonha. Então é um jogo complicado. E um Flamengo que ainda não se encaixou, ainda não mostrou solidez nesse começo de jogo, nesse começo de temporada. Então, considerando tudo isso, eu acho que enfrentar o Al Hilal facilitou o encaixe para o Flamengo em relação a enfrentar o Wydad Casablanca. Acho que foi isso que eu entendi, foi isso que eu estou analisando. Agora, dizer que é fácil não dá. Semifinal de Mundial para o Sul-Americano é um jogo muito pesado, é um jogo muito tenso. Não à toa já tivemos 5 sul-americanos que foram eliminados nesse jogo, né, campeões da Libertadores que não chegaram à decisão. Vamos ver como é que o Flamengo se sai. E você, o que você achou? Diz aí nos comentários, deixa o like, deixa o gostei, deixa o curtir, se inscreve no canal, segue o perfil, tudo isso aqui nas mídias sociais da TNT Esportes. E na terça-feira, 4 da tarde, a gente vai ter, depois do jogo, no pós-jogo dessa semifinal, a gente vai ter análise aqui também na TNT Esportes. Beleza? Obrigado, um abraço, tchau!